Cirurgia plástica genital é alguma coisa dos tempos modernos. O que a cirurgia plástica genital quer dizer? Alguma pessoa que não se identifica adequadamente com a sua genitália, pode ser homem, pode ser mulher, mas que deseja que a sua genitália tenha um aspecto cosmético melhor. Como hoje nós dominamos as técnicas cirúrgicas com muita segurança e com muito bom efeito cosmético, você tem condições hoje de tratar. A grosso modo, você tem algumas situações, nas mulheres especificamente, que se queixam de genitália distorcida ou de uma genitália feia, uma vagina distorcida ou feia. Você tem aquelas moças, mulheres que nasceram daquele jeito e, portanto, pode ter uma dissimilaridade, assim, um anacronismo entre os grandes lábios, um lábio ser maior do que o outro, um grande lábio da vagina ser mais gordinho ou menos gordinho, ou a vagina ser muito peluda, ou ser realmente, ela não é pareada, né? Tem uma palavra talvez melhor para isso, ela não é em espelho, um lado é diferente do outro. Então há maneiras de você consertar essa dissimilitude, essa diferença de um lado para o outro, e o resultado é muito bom. Também há maneiras de você consertar, por exemplo, vaginas que por efeitos hormonais, sobretudo, ou da própria constituição da gordura da pessoa, se concentram na região genital. Então, há mulheres que se queixam, por exemplo, eu tenho uma vagina muito gorda, eu tenho uma vagina com os grandes lábios muito sobressaídos. É possível restaurar uma anatomia para aquilo que a paciente deseja e atingir um nível cosmético que ela tenha uma identificação melhor com a sua genitália. Porque, no final de contas, uma pessoa que não se identifica com a sua própria genitália normalmente tem uma muito baixa estima, que é o que a gente tenta reverter numa situação como essa. Mulheres que têm problemas efetivamente cosméticos da região genital, dos grandes lábios ou dos pequenos lábios, há disparidades, né, entre os tamanhos ou a feição da vagina. E algumas mulheres se sentem desconfortáveis com relação a isso, mesmo que tenham uma sexualidade interna ativa, ou seja, ela se identifica, gosta de ter relação sexual, ela se acha feio na região genital. Porque para ela falar que não gosta da sua própria genitália, significa ela ter que expor a um terceiro profissional, a uma terceira pessoa, de que alguma coisa com ela não está bem. E isso é muito difícil, é uma barreira que frequentemente precisa ser transposta de uma maneira adequada dentro da própria pessoa. Ela precisa entender e perceber que há auxílio para isso. Quando nós falamos em cirurgia cosmética, fundamentalmente nós estamos entendendo a parte exteriorizável, ou seja, que nós estamos vendo do lado de fora, simplesmente cosmético mesmo, a aparência. Existe ainda um terceiro grupamento de mulheres, que são aquelas que, seja por parto vaginal não assistido ou por iatrogenias, ou seja, cirurgias feitas no canal vaginal que não tiveram um resultado adequado, estas sim podem ainda fazer uma plástica vaginal no sentido de melhorar a sua vida sexual. Mas aí sim não tratamos mais dos pequenos e dos grandes lábios, ou seja, da parte externa. Estamos falando de fato do canal vaginal. Algumas mulheres, sobretudo aquelas que tiveram partos repetidos por via vaginal ou sem assistência médica, essas mulheres, o nome não é apropriado, mas é o que se usa vulgarmente, se sentem laceadas, alargadas, e que, portanto, acham que a vida sexual, por demanda delas ou do próprio marido, que a vida sexual se modificou depois de um parto vaginal. É possível reconstituir a anatomia de maneira que essas mulheres possam, de novo, ter melhorado a sua autoestima ou mesmo a sua capacidade de relação sexual, ou seja, no seu prazer mesmo.